Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é: qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Senhor nosso Pai, eu lhe peço mais uma vez que me capacite a passar essa mensagem do teu jeito, do teu modo, seja o Senhor falando através da minha vida, as pessoas recebam a parte que lhe cabe. Nós temos a ministração aqui para todas as situações. Nos ajude a avaliarmos a nossa vida, entendermos, nos posicionarmos diante do Senhor, que tem lutado por nós todos os dias, com ministrações, entre tantas outras coisas, lutando através do Mashiach pela nossa vida. Nos ajude a compreender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: qual é o seu propósito? Nessa Parashá 9, Vayeshev, e continuou a viver, Yosef, José, ele foi vendido pelos irmãos por ele estar entre os filhos mais novos. Seria natural que ele fosse protegido pelos irmãos mais velhos, mas não foi isto que aconteceu. Yosef era odiado por seus irmãos por causa do amor diferenciado que ele recebia de seu pai Yaakov, assim como pelos sonhos que ele tinha e compartilhava. Podemos fazer alguns paralelos da história de Yosef com a história de Yeshua, amado por seu pai, nosso pai, Hashem, com sonhos para o povo de Israel. Passou a ser odiado por seus irmãos, pelos representantes da casa de Israel, e foi vendido por um de seus irmãos, Yehudá de Criota. Mas existe uma diferença entre o chamado de Yosef e o chamado de Yeshua. Yosef, ele não conhecia o coração dos seus irmãos, não acreditava na possibilidade deles fazerem algum tipo de mal ou prejudicarem a vida dele. Yosef nem sequer passava pela mente dele que os irmãos poderiam ter o desejo de matá-lo, ou até mesmo vendê-lo como escravo, como fizeram. Nesse ponto, ele subestimou a animosidade dos irmãos para com a vida dele. Porém, Yeshua tinha pleno conhecimento de tudo o que passaria. Sabia tudo o que aconteceria. E que os líderes do povo de Israel iriam fazer com ele. Pelo sofrimento que passaria, como seria morto, porém, nada, absolutamente nada intimidou Yeshua em seguir o chamado dele. Existem muitos fatores comuns entre a vida de Yosef e a vida de Yeshua, nosso Mashiach. Yosef foi vendido pelos irmãos com 17 anos. E existem alguns estudos que declaram que com esta idade Yeshua perdeu seu pai adotivo. Yosef, José, esposo de Miriam, Maria, sua mãe. Yosef não foi reconhecido pelos seus irmãos no primeiro encontro, mas somente em seu segundo encontro Yosef se deu a revelar a seus irmãos. Yeshua também não foi reconhecido em sua primeira vinda, mas se dará a revelar à casa de Israel quando retornar em seu segundo encontro. Yosef foi usado por Hashem para alimentar multidões. Yeshua também, da mesma forma. As bênçãos de Hashem estavam sobre a vida de Yosef em tudo que ele fazia.
E o mesmo ocorreu e continua acontecendo com a vida de Yeshua. Porque ele está vivo. A diferença entre o chamado de Yosef e o chamado de Yeshua foi que Yosef não sabia como seria o desenrolar da vida dele. Mas Yeshua sabia com precisão, pelo poder da Ruach HaKodesh, cada passo que ele deveria seguir, o que ele deveria ministrar. Ele sabia com precisão o que iria acontecer em cada situação. Yeshua sabia antecipadamente os desafios que ele deveria enfrentar e como deveria reagir em cada uma dessas situações, para assim cumprir o que estava definido para ele em sua primeira vinda. E Yosef não sabia como desenrolaria a vida dele. Ele não sabia como ele sairia daquela prisão. Ele não sabia o que aconteceria depois. Mas certamente ele tinha esperança de sair daquela masmorra no Egito. Ele tinha esperança que isso aconteceria de algum modo. Por esse motivo, ele foi impelido a pedir ajuda ao copeiro quando ele estivesse perante a Faraó, após interpretar o sonho para aquele homem. Embora Yosef tivesse tido sonhos que seus irmãos circunvariam diante dele, ele não sabia como nem quando isso ocorreria. Além do mais, este não era o chamado de Yosef, mas um meio para conduzir Yosef ao chamado que ele tinha nessa terra. De qualquer modo, eu acredito que a confiança de Yosef em Hashem manteve a chama da esperança acesa dentro do coração dele, para que ele tivesse forças para perseverar diante de tantas adversidades, diante de tantas perseguições gratuitas e acusações sem nenhum fundamento. Yosef passou por 13 anos de dura servidão, mas ele não desistiu. Ele perseverou e cumpriu o seu chamado. Descrito em Bereshit, Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Vamos ver qual era o chamado de Yosef. Bereshit, Gênesis, capítulo 45, versículo 5. No entanto, não se entristeçam porque me venderam à escravidão aqui, nem se enfureçam entre si, porque Deus me enviou à frente de vocês para preservar a vida. Este era o chamado principal de Yosef nessa terra. Ele nasceu aqui para este motivo. Yosef foi chamado por Hashem para ser usado como instrumento de preservação da vida. Então Yosef foi colocado em uma posição de autoridade, de governo, para manter as pessoas com vida, devido à obediência e perseverança dele. Então tudo convergiu para que ele assumisse e cumprisse seu chamado, e ele o fez de modo excelente. Irmãos, Yosef tinha uma capacidade extraordinária para sonhar e interpretar sonhos, um dom sobrenatural e profético. Ele podia prever o futuro. Mas o dom que temos só tem sentido em nossas vidas se for utilizado para nos conduzir na direção do nosso chamado principal. Ou seja, até mesmo o dom que recebemos de Hashem deve ser usado para um bom propósito na nossa vida, nessa terra.
para nos conduzir em direção ao nosso chamado principal, para que vidas sejam alcançadas e preservadas para a vida eterna. Do contrário, podemos passar por essa vida seguindo sem nenhum bom propósito e correndo o risco de sermos usados pelo mal para que outras vidas sejam destruídas, sejam prejudicadas. Imagine você se Yosef enterrasse o dom de interpretar sonhos. Quer saber? Falei alguns sonhos para os meus irmãos e vejo o que me aconteceu. Eu não quero nem saber mais sobre isso. Trauma pode nos tirar do caminho que a gente tem para seguirmos nessa terra em direção ao nosso chamado. Cuidado com seus traumas. Ou imagine se Yosef utilizasse o dom que ele recebeu de interpretar sonhos em benefício próprio. Montasse lá uma tenda com um anúncio: interprete seus sonhos. Traga o seu marido de volta, sua esposa de volta, e recebesse algum valor por isso. Irmãos, havia vários magos vendendo seu serviço dentro do palácio de Faraó, mas eles não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Eles estavam lá. Avalie a sua vida. Quais são os seus dons e talentos? Será que você não os enterrou por medo, receio, situações de desprezo, alguma coisa que você passou pela sua vida? Será que você não está usando os seus dons e talentos de um modo impróprio? Somente para o seu benefício, o seu próprio benefício? Muitas pessoas têm escolhido usar os seus dons e talentos para se manterem nessa terra. E pararam pelo caminho. Não conseguem seguir para cumprir seu chamado. O chamado de Hashem para a vida delas nesse mundo. Se nós não estivermos cumprindo o chamado de Hashem para a nossa vida, não importa o que façamos, nunca, jamais desfrutaremos da plena felicidade que Hashem separou para a nossa vida. E sempre haverá espaços abertos para a infelicidade, a insatisfação. Com alguém ou até com alguma coisa. Hashem tem trabalhado em muitas áreas em nossas vidas, com muitas ministrações e ensinamentos nessa casa. Tem nos alertado continuamente para a importância da nossa unidade dentro das famílias, dentro da congregação. Hashem tem nos alertado para ajustarmos corretamente as nossas prioridades, organizar melhor o nosso tempo, entre tantas outras coisas importantes. E agora Hashem está nos ministrando para sabermos qual é o nosso chamado. Algumas pessoas nos dizem que sabem qual é o seu chamado. Mas a maior parte das pessoas que conhecemos dizem que não sabem. E muitos destes que dizem que não sabem qual é o seu chamado, já se conformaram apenas no gerenciamento dos seus dons e talentos.
mas não consegue compreender qual é realmente o propósito pelo qual elas nasceram nessa terra. O Mashiach Yeshua sabia qual era o chamado dele nessa terra. Você sabe qual é o chamado do Mashiach Yeshua? Vamos ler um trecho da conversa de Pilatos com Yeshua. Yohanan João, capítulo 18, versículo 37. Nós vamos ler a parte A. Yohanan João, capítulo 18, versículo 37. Vamos ler a parte A. Vamos compreender o chamado de Yeshua. Então você é rei, disse Pilatos. Yeshua respondeu, você diz que sou rei. Veja o que Pilatos disse. Então quer dizer que você é rei. Agora veja a resposta de Yeshua. Tu dizes que eu sou rei. Naquela época, esta era uma expressão comum naquele local para dizer, é isso mesmo que você está falando, você está certo no que você está dizendo. É isso, eu sou rei. E na sequência, Yeshua diz qual era o chamado dele. Yeshua explica porque nasceu nessa terra. Preste atenção. Yohanan, João, o mesmo versículo. Agora nós vamos ler a parte B. Yohanan, João, capítulo 18, versículo 37b. De fato, a razão do meu nascimento é ser rei. E da minha vinda ao mundo é testemunhar a verdade. Quem pertence à verdade me ouve. O chamado de Yeshua é duplo. Ser rei, e ele é, e testemunhar sobre Hashem, que é Emet. Hashem é verdadeiro. Esse é o chamado core de Yeshua, o chamado principal. Dois chamados principais dele. Todos os que andam pela verdade amam a Hashem, amam a Yeshua e ouvem e dão atenção às palavras do Mashiach da casa de Israel e atendem a sua voz e caminham pela verdade. Yeshua é rei sobre a vida de todo crente verdadeiro, mas ainda não está reinando sobre todos os povos. Mas em breve Yeshua reinará sobre todas as nações, sobre toda a terra. Aleluia! Da mesma forma que Yosef, de um momento para o outro, se tornou governador na terra do Egito para preservar a vida, Yeshua, de um momento para o outro, se tornará governador nessa terra e dará testemunho de Hashem, seguindo, caminhando pela verdade. Não haverá mais fake news e a vida será outra. Yeshua, para cumprir o seu chamado, precisou nascer nessa terra como filho da raça humana. Usou seus dons e talentos para cumprir o seu chamado e assim nos concederá a oportunidade, o direito de nos tornarmos filhos de Hashem. Mas cabe a cada um de nós escolhermos exercer ou não este direito. É claro que existe muitas atribuições sobre o Mashiach Yeshua. Ele é o primogênito entre os mortos, Pai da eternidade, príncipe da Shalom. Mas lembre-se que Yeshua é chamado de Mashiach, que significa ungido. Yeshua foi ungido por Hashem para este propósito, para ser rei nessa terra e para dar o testemunho sobre a verdade, sobre Hashem.
ser rei sobre todos os povos, sobre toda a terra. E em breve Yeshua assumirá o seu trono na cidade de Jerusalém. Enquanto aguardamos por isto, que tenhamos a disposição de permitir que Yeshua assuma o trono do nosso coração e reine sobre a nossa própria vida. Sempre nos conduzindo pela verdade. E certamente não haverá nenhum engano, não haverá nenhum dolo. Veja o que Shaul HaShalia nos ensina sobre os diversos tipos de chamados que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Veja o que Shaul nos ensina sobre os diversos tipos de chamado. E Deus os colocou na comunidade messiânica, em primeiro lugar os emissários, em segundo os profetas, em terceiro lugar os mestres, a seguir as pessoas que realizam milagres, as pessoas com dons de curar, os que têm a capacidade de ajudar, prestar socorros, os experientes em administrar, governar, e os que falam em várias línguas. Que falam em língua estranha. Precisamos entender que cada pessoa nessa terra tem um chamado principal. Mas também pode ter outros chamados diferentes, que andam conjuntamente com o chamado principal. Mesmo que você não saiba ainda qual é o seu chamado principal, não se esqueça do chamado comum para todos nós. Vivermos aqui como Yeshua viveu e sermos testemunha do Mashiach, sermos testemunha de Hashem, como Shaul HaShalia nos ensinou e está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Vou ler na versão JB. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, versão JB. Tornem-se meus imitadores, assim como eu também sou imitador do Rabi Melech HaMashiach. Yeshua é o Messias, o ungido. E embora Yeshua seja um profeta, um rabi, um emissário enviado de Hashem, um realizador de milagres, tenha dons de cura e a capacidade de ajudar a todos que o buscam, Yeshua tem como chamado principal, como chamado core, o objetivo de ser rei nessa terra e exercer um governo sobre todas as nações, sobre toda a terra, apresentar a verdade e dar testemunho de Hashem. Do mesmo modo, Iosif tinha dons e talentos proféticos, de sonhar, de ter interpretação dos sonhos, mas o chamado principal de Iosif foi o de governo, de manter com vida as pessoas naquele tempo, daquela extremada escassez, daquela fome. E nós precisamos identificar com precisão qual é o nosso chamado principal. Que tenhamos forças para usar os dons e talentos que Hashem derramou sobre a nossa vida para alcançarmos o nosso propósito, o nosso chamado principal nessa terra. Irmão, existem pessoas que acreditam que se elas tivessem uma condição financeira melhor, outras, se elas fossem casadas, outras, que se fossem solteiras,
outras que se morassem numa casa melhor, que elas seriam felizes. Mas eu digo a vocês, a maior causa de infelicidade na vida das pessoas é ela não saber qual é o principal motivo pelo qual ela nasceu nessa terra. Este é o principal motivo de infelicidade na vida das pessoas. Isso ocorre em todas as camadas sociais, em todo mundo. Se dinheiro resolvesse o problema, a gente não tinha milionários infelizes, querendo tirar às vezes a própria vida. Não conhecer o nosso chamado é a causa principal de um intenso desânimo na vida de muitas pessoas nessa terra. Para o que você nasceu nessa terra? Qual é o seu chamado principal? Qual é o propósito da sua vida? Busque saber de Hashem porque você nasceu e certamente Ele mostrará e conduzirá você ao seu chamado. Enquanto isso, seja imitador do Mashiach. Mas preste atenção. Nós só podemos imitar quem nós conhecemos e quem nós admiramos. Este é o caminho que devemos seguir para desenvolvermos o nosso amor. E sem amor nessa terra, tudo o que você fizer, não importa o que seja, é em vão. Este tem sido a grande causa de desânimo na vida de muitas pessoas que podem exercer seus dons e talentos, mas não seu chamado. Nossas habilidades podem estar ligadas ao nosso chamado, mas somente o nosso chamado está ligado ao nosso destino. Nosso chamado é a razão pela qual estamos nesse mundo. Nosso propósito aqui. Um outro chamado que nós temos em comum é vivermos pela verdade, buscarmos pela nossa santidade, lutarmos pela salvação da nossa alma, lutarmos pela salvação da alma de outras pessoas ao nosso redor, ministrando o plano de salvação de Hashem através de Yeshua. Onde quer que nós estejamos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Vou ler na versão JB. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. O nosso Deus, que nos concedeu a salvação e nos fez uma santa convocação, não de acordo com nossos bons trabalhos, mas de acordo com o seu próprio propósito e graça, que nos foi concedido através do Rabi Melech HaMashiach Yeshua, antes do início do mundo. O chamado mencionado aqui nesse versículo é para a nossa salvação, mas só podemos exercer o nosso chamado através do Mashiach Yeshua. Sem ele, mesmo com os nossos dons e talentos, nós ficaremos pelo caminho. Sem o Mashiach, não vamos conseguir exercer o nosso chamado. Os nossos dons e talentos devem ser usados para nos conduzir a cumprir o nosso chamado, irmãos. Porém, os nossos dons e talentos podem não revelar qual é o nosso chamado principal.
O exercício do nosso chamado sempre nos trará alegria, porque a vontade de Hashem para nós é sempre a melhor, perfeita e agradável, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Yosef, ele estava preso injustamente, mas ele estava seguindo na vontade de Hashem, na direção do chamado dele. E mesmo na cadeia, ele estava feliz. Por que eu sei disso? Porque quando ele olhou aqueles dois homens tristes, o que ele perguntou para eles? Está escrito. Ei, por que vocês estão tristes? Alguém que está triste vai perguntar isso para outro que está triste? Para você perceber que alguém está triste, você tem que estar pelo menos no estado de espírito de felicidade. Ele estava na cadeia injustamente, irmãos. É claro que ele não queria ficar lá. Mas falar que ele estava infeliz também não estava. A ponto de perceber a infelicidade dos outros dois que estavam lá. Chegaram lá, ficaram presos com ele. Isso é o que o Senhor tem para nós. Felicidade até no meio do caos. Porém, pode acontecer por algum motivo, normalmente experiências ruins do passado, de estarmos atendendo o chamado de Hashem sem alegria, sem prazer. Como um instrumento musical desafinado. Um instrumento que foi feito para tocar como objetivo principal. Isso não quer dizer que o fato dele estar desafinado mudará o propósito pelo qual ele foi confeccionado. Mas desafinado será um instrumento inútil. Ainda assim, continua sendo um instrumento musical. Um veículo que apresenta alguma falha pode não levar o seu proprietário a um lugar desejado, mas continua sendo um veículo de transporte de passageiros, mesmo estacionado na garagem quebrado em alguma oficina mecânica. Mas não pode ser usado. Uma das nossas filhas teve problemas com a máquina de lavar. Com 3 crianças pequenas, uma delas recém-nascida. Uma situação crítica, imagina. Mas a máquina tinha um propósito de lavar aquelas roupas, mas não cumpriu o propósito pelo qual ela foi adquirida. Estava quebrada. Nós conseguimos identificar até com uma certa facilidade quando algo não está funcionando corretamente. E dependendo da situação, podemos mensurar, medir os impactos e os prejuízos que isso pode ocorrer em função desses problemas. Entretanto, nós normalmente não refletimos sobre a possibilidade daquela falha estar associada com a necessidade de correção de alguma coisa na nossa vida. Às vezes o Senhor está querendo nos chamar a atenção. Principalmente com relação ao chamado de Hashem, que pode estar sendo negligenciado com os nossos tantos afazeres. De qualquer modo, em todas as situações, devemos consultar a Hashem em oração, através dos seus profetas, através das Escrituras Sagradas. Devemos nos empenhar para estarmos no centro da vontade de Hashem. Estarmos caminhando na direção do nosso chamado. Ou estarmos com o chamado de Hashem em execução na nossa vida. Irmãos, estar fora dos propósitos de Hashem é viver sabendo fazer o que é certo, mas sem nunca conseguir executá-lo. Sem conseguir exercer, como lemos de forma triste no trecho
da Haftará, no livro de Amós, capítulo 2, versículos 6 a 12. Eu acredito que muitos pecados que foram descritos nesse trecho das Escrituras estavam ocultos ao público. Pessoas à margem dos seus chamados podem viver de um modo de aparência. Contudo, sem bons frutos, sem realização no que fazem, ainda que trabalhem muito. Nada, absolutamente nada está oculto aos olhos de Hashem, que sabe o que cada um de nós temos vivido no íntimo do nosso coração. Qual é realmente o nosso propósito, a intenção real do nosso coração? Se é glorificar o nome sagrado de Hashem ou glorificar a nossa própria vida. Tem pessoas que trabalham muito para receber glória. Aos olhos dos homens, Hashem nos conhece por dentro, conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas ações mais secretas, ainda que estejam ocultas aos olhos de outras pessoas. E a hora de rever a nossa vida é agora, diante de mais esta oportunidade que a Hashem está nos concedendo nesse dia. Talvez você ainda não saiba com clareza qual é o seu chamado, pelo qual Hashem o trouxe a este mundo. Como talvez Iosef não soubesse com clareza enquanto ele caminhava na direção ao propósito da vida dele. Mas entenda, caminhando na direção do seu propósito, Hashem sempre estará com você. Como ele sempre esteve com Iosef. Aonde ele colocava a mão, ele era abençoado. Não importa o que ocorra pelo caminho, do mesmo modo que Hashem estava com Iosef, ele estará com você. Porque está escrito, Gevurot, Atos Poderosos, capítulo 7, versículo 9 e 10. Mesmo Iosef sofrendo pela inveja dos seus opositores, Hashem era com ele, o livrou de todas as suas tribulações, até que ele assumiu o exercício do pleno de seu chamado. É o que está escrito. Hoje o nosso Mashiach cumpre um período de espera para o exercício pleno do seu chamado. Mas ele virá em breve, irmãos. Ele também vai exercer a plenitude do seu chamado nesse mundo. Eu acredito nisto, de todo o coração. Para nós fecharmos, se estivermos caminhando na direção do nosso chamado, mesmo que não tenhamos uma clareza de como Hashem nos conduzirá para cumprirmos este chamado, o nosso falar será com a confiança em Hashem, da mesma forma que fez Davi em uma situação de caos, quando estava sendo perseguido com sua família pelo rei Shaul. Mas Davi sabia que seria conduzido ao seu chamado de algum modo. Poderia não saber como, mas sabia que ele foi ungido para ser rei. Ele acreditava nisso. Ele sabia que isso ia acontecer. 1 Samuel capítulo 22, versículo 3. 1 Samuel capítulo 22, versículo 3. Davi foi dali para Mitzpá de Moabe e disse ao rei de Moabe: por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham e fiquem contigo,
até que eu saiba o que Deus fará comigo. Hashem fará algo com a sua vida. Fará algo com você. Fará algo através de você. Mas você precisa ter disposição para buscá-lo, como fez Davi, e confiar verdadeiramente nele. Busque descobrir o que Hashem quer que você faça e deixe ele conduzir os seus passos, a sua vida nessa terra. O que não podemos de modo algum é duvidar que existe um chamado para as nossas vidas, porque esta é a causa de tropeço, inclusive na vida de crentes. Abram as escrituras, vamos ler. 2 Quefa, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler junto. 2 Quefa, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, tentem ao máximo transformar o chamado e a escolha de vocês em uma certeza. Porque se continuarem a fazê-lo, nunca tropeçarão. Vocês podem até não ter certeza de qual é o seu chamado, mas nunca deveria duvidar de que Hashem tem um chamado para a sua vida. Não duvide do que está escrito sobre a sua vida. Aprenda, estude, aproprie-se do que Hashem registrou nas Escrituras sobre a sua vida. Nós nascemos nessa terra para seguir e se tornar um modelo com base na vida de Yeshua. E assim teremos um propósito, um bom propósito. E saiba mais, outra pessoa não poderá cumprir o nosso chamado. Não poderá fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Não poderá tomar o nosso lugar, o nosso chamado. Muitas pessoas ficam realmente felizes quando alcançam a tão sonhada aposentadoria nessa terra, principalmente com as leis que estão aí hoje em vigor. Mas uma pessoa que ama o que faz pode até se deprimir depois que ela se aposentar. Isso é o que ocorre aos que não exercem seu chamado. Sente-se triste, improdutivo, sente como se as suas vidas não tivessem nenhum sentido nessa terra. Irmãos, imagine uma pessoa na reserva de uma seleção defendendo o seu país. O maior desejo dessa pessoa é o de entrar para participar como titular e lutar para defender a sua nação. Hashem está nos convocando para sermos titulares do reino do céu e defendermos a nossa pátria aqui nessa terra. Encontrarmos cidadãos perdidos, cidadãos do céu que estão aqui, mas que ainda não sabem disto. Seja qual for o seu chamado, sempre saiba quem você é diante de Hashem. E saiba também diante de quem você está. Se posicione como um filho e seja uma testemunha fiel de Yeshua, onde você estiver. Principalmente dentro do seu lar. Principalmente dentro do seu lar. Entretanto, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, saiba que um dos nossos objetivos em comum é combatermos o bom combate e nunca negarmos a nossa confiança em Hashem. Entretanto, é muito importante sabermos qual é o nosso chamado,
qual é a nossa posição, sabermos o que é esperado de nós por parte de Hashem. Irmãos, preste atenção. O nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado, é cuidar, zelar e amar a nossa família. Eu vou repetir, embora não seja coisa nova aqui nesse ministério. O nosso primeiro ministério é cuidar, zelar e amar a nossa família. Nossa esposa, marido, nossos filhos. Algumas pessoas não conseguem fazer mais isso porque perderam a admiração de um pelo outro dentro do seu próprio lar. Outros perderam até o respeito, não conseguem mais sequer conversar pacificamente. Se tornaram extremamente exigentes, intolerantes com os erros dos outros e extremamente pacientes com seus próprios erros. E essas pessoas estão errando o alvo. Como essas pessoas podem ser usadas por Hashem para cuidar de outras vidas? Não está conseguindo cuidar da vida dela. Não está conseguindo cuidar da casa dela. Nós precisamos arrumar primeiro a nossa própria vida, a nossa própria casa, para podermos cuidar corretamente da casa de Hashem. Entendam o significado de Matovu. Entendam o significado de Matovu. Quão formosa é a sua vida, Yaakov. Quão formosa é a sua casa, ó Israel. E então, confiado na multidão da misericórdia de Hashem, entraremos e nos prostraremos na casa de Hashem. Entenda. Precisamos arrumar nossa vida, precisamos arrumar nossa casa. E aí nós vamos poder entrar com alegria. E o Senhor nos receberá com alegria dentro da casa dele. Do contrário, nós vamos seguir errando o alvo. Mas, para isto, precisamos nos submeter em confiança e obediência às ordens do nosso líder e general, Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. Irmãos, os tempos se abreviam rapidamente e agora, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que se levantem, que ocupem as suas corretas posições dentro dos seus lares, dentro das congregações, de pé, com a cabeça erguida, nas fileiras do Senhor dos Exércitos. Que você arrume a sua casa e descubra o seu chamado principal nessa terra e sejam instrumentos na mão de Hashem para que muitas outras vidas sejam mantidas com vida para a vida eterna, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Avalie a sua vida. O Senhor deseja que você desfrute de toda a felicidade com plenitude que Ele separou para você. Tome propriedade. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te dou graça mais uma vez pela Tua ministração, pelos Teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a compreender o que o Senhor tem para nós. Nos ajude a arrumarmos a nossa vida pessoal, arrumar a vida dentro do nosso lar, a nossa casa. Nos ajude a descobrirmos qual que é o Teu chamado principal para a nossa vida. Obrigado pelos dons e talentos que o Senhor nos concedeu, mas não nos deixe seguir perdido nessa terra, caminhando em círculos, sem sair do lugar. Nos ajude, Pai, compreender a grandeza do Teu amor através do Mashiach Yeshua. Nos ajude a nos colocarmos na brecha por outras vidas.
porque assim o Senhor se levantará sempre e virá ao nosso socorro, ao socorro de todos. Nos ajude, nos livra dos nossos enganos, nos livra, Pai, de situações aí que passamos pela vida e tem nos atrapalhado de caminhar na direção do Teu chamado. Nos ajude a desvencilharmos tristeza, mágoa, tantas outras situações. Nos ajude a conhecer quem é Yeshua. Nos ajude, Pai, com as pessoas ao nosso redor. Tira do nosso meio toda e qualquer situação de frustração, situações que foram usadas pelo mal para nos conduzir a perder a admiração de uns pelos outros. Nos ajude a recuperarmos o tempo perdido. Nos ajude. É o que eu lhe peço. E tenha liberdade de continuar nos ministrando, trabalhando na nossa vida em tudo que se faz necessário. E sejamos nós o instrumento, Pai, nas Tuas mãos, para que muitas vidas sejam restauradas completamente, sejam libertadas, estejam de pé, experimentando com alegria tudo aquilo que o Senhor separou para a nossa vida. E sejamos multiplicadores das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias, do Teu amor. E muitas vidas que hoje, por não Te conhecer, seguem perdidas, sejam alcançadas através da nossa vida, para a vida eterna. Nos ajude a ministrar o Teu plano maravilhoso de salvação através do Mashiach Yeshua. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.